Oi, gente, bom dia. Tô aqui de novo. O peso da responsabilidade de levar a palavra tá chegando. E eu precisei de uma confirmação muito séria para vir aqui hoje. E quando eu estava fazendo o devocional de hoje, fala sobre a mulher pecadora, aquela do vidro de alabastro, que quebrou o seu perfume caro aos pés de Jesus, que chorou aos pés dele e enxugou suas lágrimas com os cabelos. Lembra dessa mulher? Pois é, fiz um vídeo e falei, não é hoje não. Aí agora há pouco eu fui ligar o meu Spotify, adivinha qual a primeira música que tocou de forma aleatória? Quebra o meu vaso. Vocês sabem que música é essa, né? Pois é, então vamos falar dessa mulher tão importante que os evangelhos falam que onde o evangelho for falado, o nome dela será também falado. E essa mulher era uma pecadora. No evangelho de Lucas 7, a partir de 41, vai falar que ela soube que Jesus estava na casa de um fariseu e foi lá correndo. Mas eu queria me deter num detalhe. Pensa no coração dessa mulher como estava. Porque o texto vai dizer que Jesus perdoou ela dos seus muitos pecados. Diz assim, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Gente, o vidro de alabastro era um perfume concentrado muito caro. Se não me engano, são 6 meses ou 1 ano de trabalho. Para aquela época era muita grana. Pensa, e a mulher foi lá e quebrou nos pés de Jesus. Claro que ela ouviu críticas. Claro que ela foi apontada. Afinal de contas, foi na casa de um fariseu. Mas Jesus olha para aquela mulher e deixa ela falar. Não, fala não. Ela estava ali chorando. Talvez um choro que continha muitas palavras que estavam ocultas no seu coração. Talvez o peso da rejeição, talvez o peso de se sentir insuficiente, talvez as más decisões e as consequências que muitas vezes mais nos afastam de Deus do que qualquer outra coisa, e os seus pecados. Não são pecadinhos nem pecadores, mas pecados. Vamos se colocar no lugar dessa mulher? Hoje, segunda-feira, qual é o peso que está te atormentando? De não ser reconhecida? De se sentir por conta desse peso do pecado que te faz insuficiente? Que te faz se sentir diminuída diante dos fariseus? Eu quero dizer para você que eu também me sinto assim muitas vezes. Hoje é um dia que eu estava me sentindo assim. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu não só me senti assim, mas como eu também me coloquei no lugar de mulheres também, que muitas vezes não tem para onde ir, não tem aonde muitas vezes se esconder para chorar, não tem muitas vezes aonde se lamentar, nem com quem. Mas muitas vezes vai para um cantinho isolado e se joga aos pés de Jesus. Eu, como você e como essa mulher, nós temos essa liberdade. Ainda que os fariseus, ainda que o mundo, ainda que as pessoas, até mesmo aquelas que dizem nos amar, elas nos colocam em condições inferiores, ainda assim nós temos os pés de Jesus. Talvez o nosso derramar ali não seja um perfume mais caro, mas sejam as condições que nós temos, as circunstâncias que estamos passando, talvez aquilo que não deveríamos, mas estamos guardando, mas o nosso clamor, o nosso bom perfume naquele momento é depositar tudo aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, Jesus nos olha e fala, minha filha, os seus pecados estão perdoados. Mas na verdade, talvez não seja um perdão que nós precisamos. Talvez seja aquele olhar, minha filha, estou te vendo. E Jesus nos vê hoje. Jesus vê o derramar das nossas lágrimas. Ele não só vê, mas como ele fala, olha, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Aqui foi dita essa mulher que muito amou Jesus, que os seus pecados estão perdoados. Mas levanta, vai fazer o seu melhor. Você é uma mulher querida, amada por Deus. Você é uma mulher vista por Jesus
Então vai fazer o que tem que ser feito. Não importa o olhar do fariseu, não importa o olhar de reprovação deste ou daquele, não importa aquele sentimento que muitas vezes tenta nos paralisar. Vamos tentar jogar isso fora e vamos olhar para Jesus e enxugar os pés deles, das lágrimas que nós deixamos cair ali aos pés dele. Eu acredito que muitas vezes isso é um ato de, muitas vezes, desabafo. É para a gente poder se sentir mais calma, mais tranquila, mas vai lá nos pés de Jesus, esquece um pouquinho o que estão falando, o que estão fazendo, dói, é claro que dói. Você acha que aquela mulher não estava se sentindo mal por ver aquele povo falando e sussurrando? Se Jesus fosse profeta mesmo, saberia que ela é uma pecadora. Minha amiga, eu também sou. Eu sinto te informar, você também é. Então cabe a nós correr para os pés de Jesus e derramar as nossas lágrimas e deixar com que Ele recolha cada uma delas num odre e não se esqueça a motivação das nossas tristezas. Não que Ele queira que a gente esteja triste, mas Ele compreende a nossa limitação. Então hoje eu desafio a você a se levantar deste lugar de prostração como a mulher pecadora fez. Ela se levantou e saiu do status de pecadora para perdoada. Então levanta desse lugar aí, você é perdoada, você é querida, mas basta uma ação. A ação é, corre para os pés de Jesus. Eu tenho certeza que lá você vai se sentir amada, protegida, querida. E mais uma vez, o que os outros pensam, deixa eles pensarem. Vamos olhar para o Senhor, porque Ele te chama, filha amada, vem cá comigo. Eu tenho muito para te oferecer. Que nós tenhamos uma ótima semana e um lindo dia para vocês. Beijo, fica com Deus.